Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso curso Sistema de Registro de Preço na nova Lei de Licitações, tá? A 14133. Eu sou o professor Vaz, Gênesis Licitações, aqui em parceria com o nosso coordenador aqui da Gênesis, o Giovanni, que me convidou para ministrar esse curso para vocês. Então a gente vai falar aqui nessa aula introdutória algumas coisas relativas à nova lei de licitação e ao sistema de registro de preço, tá ok? Vamos lá? Sem muita enrolação. Antes de continuarmos aqui, pessoal, lembrei de outra coisa. O nosso curso ele vai ser voltado para conhecimento prático. Sempre eu vou estar dando exemplos práticos do dia a dia de licitação. Vocês vão ver que eu trabalhei aqui por volta de 20 anos na administração pública federal com licitação. Então eu vou tentar, em cada artigo da lei que a gente for comentar, tá, os importantes, porque o curso é voltado para os licitantes, né, para analista, para o consultor. Vou tentar dizer para vocês o que significa isso do ponto de vista prático, porque na verdade vocês não estão fazendo nenhuma pós em direito, não estão fazendo mestrado nem doutorado. Não adianta vir com um curso aqui 100% teórico para passar só os artigos da lei e pronto, tá bom? É o contrário, a gente vai tentar ser ao máximo prático, dar informações práticas do dia a dia do mercado de licitações, tá bom? Então vamos lá. Aqui é minha apresentação, tá pessoal? Eu entrei para o Serviço Público Federal em 1998. Aqui, naquela época, já comecei a participar de licitação de 98 a 2008 das comissões permanentes de licitação, que ficava por um período de 6 meses, um ano, e trocava o secretário ou qualquer outro dos membros, que era o adjunto e o presidente. 2009 a 2019 eu fiquei exclusivamente no setor de licitações e contratos do órgão, e 2020 a 2023 atuei como assessor jurídico do órgão, também dando assessoria na parte de licitações e contratos, tá? Sou pós-graduado em Direito Administrativo e Licitações e Contratos, me apaixonei por essa área, então me especializei enquanto estava aqui de 2009 a 2019 no setor de licitações. Ano passado, quer dizer, esse ano, melhor dizendo, 2023, fiz pós-graduação em Direito Público também e possuo alguns cursos e estágios que eu coloquei aqui para vocês alguns, tá? Bem interessante aqui, a maioria foram feitos na ESAF, Curitiba, Paraná, no CERP Curitiba e na Universidade Federal da Paraíba, o curso de pregoeiro, tá bom? Mas onde eu mais aprendi foi na labuta diária aqui, tá? No dia a dia aqui na área de licitações e contratos. Conceito, pessoal, vamos começar pelo conceito. O que é sistema de registro de preço, tá? O sistema de registro de preço, teoricamente, o artigo 78, ele nos diz o que é o sistema de registro de preço. Ele é um procedimento auxiliar. E por que a lei 14133, ela fez questão de trazer isso? Porque tinha muitas dúvidas, pairavam muitas dúvidas em relação. Um falava, não, o procedimento, o sistema de registro de preço, ele é um tipo de licitação. Falava, tipo de licitação, registro de preço. Não, ele nem é tipo de licitação, ele não é modalidade de licitação, ele não é contratação direta, ele é um procedimento auxiliar das licitações ou da contratação direta, tá ok? E aí o inciso 4º do artigo 78 da nova lei de licitações acabou com isso e tirou todas as dúvidas que tinha. Ele é um procedimento auxiliar, tá legal? Professor, isso é a teoria. O senhor falou que ia dar algumas dicas práticas. O que é, do ponto de vista prático, esse tal de registro de preço? Do ponto de vista prático, pessoal, ele é um estoque virtual. Ele é um estoque virtual. Onde? No particular. Então, ele é um estoque de preço virtual no particular. Por quê? Porque o licitante ele participa de uma licitação, ganha uma licitação de R$100 mil, só que ele ganha, mas não leva. Porque ele não sabe quando e se a administração vai contratar aquilo. Na verdade, ele sabe que pode ser até um ano, prorrogável por igual período. Isso aí é uma novidade da Lei 14133. Antigamente, baseado na Lei 866 e no Decreto 7892, o registro de preço ele poderia ter um prazo de vigência de até 12 meses. Então, você poderia ter uma ata de 3 meses ou 6 meses, depois indo prorrogando até chegar a 12 meses. Agora, a ata é de um ano só e prorrogável por igual período. Tá bom? Então a administração pode contratar nesse período a totalidade dos quantitativos registrados ou pode não contratar nenhum, tá bom? Então a gente vai ver isso daqui, tá? Histórico legal, tá?
O histórico legal, a gente pode ver que nós temos lá de 1922, que regulamenta o Código de Contabilidade da União, tá? O decreto 15783, que regulamenta esse SRP, né? Quando eu falar SRP, pessoal, é Sistema de Registro de Preço, tá legal? Então ele é de 1922 no Brasil, tá? Código de Contabilidade da União. E perceba que ele nasceu já baseado em um decreto, e não numa lei, em 1922, tá legal? No decreto 2386, esse decreto é importante porque as normas de licitações estavam espalhadas. Então ele juntou essas normas, é um verdadeiro estatuto jurídico. Pela primeira vez no Brasil, tínhamos um estatuto jurídico de licitações, que é o decreto 2386. E perceba que aqui ele também só trouxe para bens. Então o registro de preço ele nasceu sendo só para bens e não para serviço. Depois veio o decreto 449, ainda é decreto, não é lei. Aqui, em 92, ele já instituiu, melhor dizendo, o CIREP, Sistema Integrado de Registro de Preço. Pela primeira vez a gente consegue ouvir ou ler o termo Sistema Integrado de Registro de Preço, em 92. Aí sim, em 1993, por meio de lei, como deveria ter sido desde o início, né? Nós temos o registro de preço no artigo 15, mas também só para bens. Aí veio esse decreto 2743 de 98, também só para bens. O 3931 já inovou, trouxe para bens, serviço e locação, tá? Então perceba que a lei 866 não deu margem para a regulamentação de serviço e locação, mas o decreto inovou. Então muitos doutrinadores falavam que o registro de preço baseado nesse decreto aqui, no 7892, para serviços, era ilegal. Por quê? Porque a lei 866 fala no artigo 15, que ela ainda está em vigor, né? Que as compras, sempre que possíveis, devem ser realizadas pelo sistema de registro de preço e ser idêntico à forma do meio privado, né? Aí depois veio o decreto 7892, que revogou o 3931, 2013, mas tirou a locação e deixou o registro de preço, o SRP, para bens e serviços, tá? E aí a lei 14133 acabou com isso, tá? E além de colocar o serviço comum, bens, SVC, serviço comum, e SVE, serviço comum de engenharia, colocou obras. A gente vai ver durante o curso que não é toda e qualquer obra que pode ser feita por sistema de registro de preço. Na verdade, são exceções, tá? E o decreto 11.462 de 2023 regulamentou a lei 14.133 e manteve bens, serviços comuns, serviços de engenharia e obras, tá legal? Origem no Brasil a gente já viu que foi decreto 15.783 de 2022. Mas olha só aqui o que a gente tem nesse decreto. Por que a origem do registro de preço foi nesse decreto? Aqui ele não fala já em sistema de registro de preço, mas ele fala em registrar preço de fornecedores para aquelas compras que são permanentes e corriqueiras, né? Aquelas constantes. Então das concorrências administrativas ou permanentes, ou seja, constantes. As concorrências administrativas ou permanentes, a que se refere o parágrafo 2º do artigo 7.3, terão lugar, nos casos da letra A do dispositivo, mediante inscrição nas contabilidades dos ministérios e nas repartições interessadas, nos fornecimentos, tá vendo? Fornecimentos dos nomes dos negociantes que se propuserem a fornecer os artigos de consumo habitual, com a indicação dos preços oferecidos, qualidade e mais esclarecimentos. Então isso aqui nada mais é do que o registro de preço. Será ordenada a sua imediata inscrição, julgada dentro de 10 dias a idoneidade do proponente, julgado em 10 dias. Se este se subordinar às condições exigidas para o fornecimento, os preços oferecidos não poderão ser alterados antes de decorrido 4 meses. Então perceba que aqui o reequilíbrio econômico só podia acontecer, isso já lá em 1922, depois de 4 meses. Ou seja, o licitante tinha que manter o preço por 4 meses. E somente, se autorizado, somente depois de 15 dias de despacho, após 15 dias de despacho,
que ordenasse a anotação de novos valores é que esses preços novos passariam a vigorar. Tá ok? Então isso aqui é a origem do registro de preço no Brasil, ou seja, ele remonta a 1922, decreto 15.783. Tá legal? Ah, professor, aqui ele não falava já de sistema de registro de preço, é verdade, mas ele já registrava preço de fornecedores interessavam em manter cadastro atualizado para aquelas compras corriqueiras e permanentes. SRP na Lei 14.133, tá? Então, na próxima aula a gente vai falar um pouquinho sobre SRP, que é Sistema de Registro de Preço, na Lei 14.133, para não ficar muito longa essa aula aqui, que é uma aula introdutória. Na próxima aula a gente vai bater o artigo 82 da Lei 14.133, que é quando ela começa a falar sobre o sistema de registro de preço. E aí eu vou falar sobre os incisos e as letras que eu julgo serem importantes para o licitante, com informações de como vai se dar isso na prática, quais cuidados vocês têm que ter e o pulo do gato, se tiver algum pulo do gato aqui ou alguma pegadinha, e umas dicas práticas, tá ok? Um forte abraço e até a próxima aula.